vídeo de Deus. Hoje nós abrimos assim desta forma. Bom dia e sejam bem-vindos ao programa NTVS de hoje. Temos em cima da mesa hoje um tema muito interessante. Aliás, vamos falar da salvação de todas as nações, não é? A salvação de todas as nações. Mas o que seria isto da salvação de todas as nações? Portanto, para falarmos disso, temos o pastor Mário Marcos, que está conosco, é o pastor angolano, está cá em São Tomé e Príncipe. Só pedia-lhe que posicionasse a minha direção, muito bem. Não na totalidade, mas assim está bom. Assim também não dá. Assim, muito bem. Assim. Portanto, porque nós vamos conversar, é só olhar diretamente para mim, fica mais fácil a nossa conversa. Portanto, é um pastor que conosco vai estar durante algum momento para conversarmos e conhecermos, afinal de contas, que será isto da salvação de todas as nações. Bom dia, seja bem-vindo ao programa NTVS e também a São Tomé e Príncipe, em especial. Bom, pastor, conte-nos por agora quem é pastor Mário Marcos e como é que surge a salvação de todas as nações. Glória a Jesus Cristo. Bom dia, senhor jornalista. Bom dia a todos os telespectadores que a esta hora acompanham o programa maravilhoso Manhã na TVS. Programa esse que tem sido muito relevante na vida daqueles que têm acompanhado. Programa esse que tem vindo trazer uma alegria satisfatória nos nossos telespectadores. E eu estou muito feliz por estar aqui neste lindo programa e ser entrevistado pelo senhor jornalista. Olha, eu sou Mário Marcos, missionário, vindo diretamente de Angola para Santo Mense. Eu vi ao mandato do líder fundador desta igreja, Salvação de Todas as Nações, que é o grande homem de Deus, o senhor apóstolo Marcelino Mário Bento. A igreja Salvação de Todas as Nações é uma igreja de origem angolana, é uma igreja que foi fundada pelo senhor apóstolo Marcelino Mário Bento em Angola no ano de 2004, isto é, no dia 25 de setembro de 2004, o senhor apóstolo Marcelino Mário Bento começou com esta grande obra que hoje se encontra espalhado em diversos pontos do planeta Terra, e esta obra tem o nome como Igreja Salvação de Todas as Nações. Por que Igreja Salvação de Todas as Nações? Porque é uma igreja que tem uma visão, que tem uma vocação, tem um chamado da parte de Deus na pessoa do seu líder fundador, apóstolo Marcelino Mário Bento, para pregar o evangelho nas nações, nos confins da terra. E o evangelho que esta igreja prega, que é a missão, a visão que este homem recebeu da parte de Deus para pregar no mundo, é uma visão que pauta na pregação da salvação das almas. Por isso é que tem o nome de Salvação de Todas as Nações. Correto. Quantos fazem parte desta congregação? Falo dos membros efetivos da igreja. Olha, os membros efetivos da igreja, em particular em Angola, nós não temos o número certo ou absoluto dos membros que fazem parte da igreja, porque é uma igreja que tem muitos membros. Só lá na nossa sede, onde tem se congregado todos os domingos, o nosso apóstolo, aproximadamente 3.000 almas se congregam aos domingos. E fora da nossa sede temos igreja em diversos pontos da cidade de Angola. E nós não temos o número exato de quantos são, mas eu quero lhe dizer que são milhares lá em Angola. Saindo de Angola, indo para outros países onde estão, também são milhares. Então, não temos uma estimativa aproximadamente de quantos somos. Em quantos países estão, enfim? Estamos em quantos países? Vou começar a mencionar. Aqui na África nós estamos em São Tomé e Príncipe, excepto Angola, né, que é a sede onde começou. Estamos em São Tomé, estamos em Moçambique, estamos na África do Sul e temos diversos seguidores, diversos membros em vários pontos das nações africanas, como na Namíbia, no Marrocos, no Congo Democrático, no Gabão, em diversos países, temos lá muitos membros. Agora, igrejas locais, igrejas físicas, congregação, é mais São Tomé, Moçambique, África do Sul. E na Europa nós estamos em Portugal, na Inglaterra,
na Holanda, na Bélgica, na França, na Alemanha. E diversos membros também em outros pontos da Europa, como na Rússia, na Noruega, como na Espanha e vários países. E na América Latina nós estamos no Brasil, estamos no Uruguai, estamos nos Estados Unidos da América e vários países também da América, quer do Norte, quer do Sul, e também na Ásia estamos em vários países, não em forma de igreja física, mas sim em números de seguidores. Estamos no Japão, estamos na China, estamos na Arábia Saudita, no Catar, praticamente estamos em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Tem seguidores, membros fiéis da Igreja Salvação de todas as nações. Correto. Em especial, Mário Marcos, como pastor, quando é que decide se tornar um pregador? Olha, eu decidi me tornar um pregador quando eu descobri o chamado de Deus na minha vida. Quando eu descobri que tenho uma vocação da parte do Espírito Santo para pregar as boas novas de Cristo. Porque eu quero lhe dizer que o líder fundador desta igreja, que é o senhor apóstolo Marcelino Mário Bento, ele é meu progenitor, é meu pai biológico. Então, eu acompanhei a história do ministério na vida dele, acompanhei o chamado de Deus na vida dele e eu tinha um pouco conhecimento, noção daquilo que é o Evangelho, daquilo que é as boas novas de Cristo. E quando atingi os meus 17 a 18 anos, comecei a aprofundar mais nessa vida cristã, nesse caminho, na fé, na pregação, nas escrituras sagradas. Fui conhecendo e o meu pai foi me doutrinando, né, que é o senhor apóstolo Marcelino Mário Bento, foi me instruindo, foi me ensinando. E, a princípio, eu nunca quis ser pregador do Evangelho. Nunca passou na minha mente ser alguém que leva a palavra de Deus. Queria ser um simples crente, um crente normal. Mas eu vi que eu tinha dom, eu tinha chamado, eu tinha ministério, eu tinha domínio das Escrituras. Eu tinha dom de como lecionar a palavra de Deus. Não um dom natural, mas sim um dom, uma vocação espiritual. E certo dia, nós reunidos com alguns irmãos, de repente eu fui falando da palavra de Deus e vi que houve êxito naquele momento, muita gente creu, acreditou na mensagem e aí foi confirmado o meu chamado no tocante à palavra de Deus. E daí fui me preparando, fui tendo instrução da parte do meu líder, meu pai, a quem eu tanto amo, grande homem de Deus, apóstolo Marcelino, e assim o Senhor me capacitou na minha vocação e me tornei um pregador das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a falar daqui a pouco. Quero aqui ressalvar aos nossos telespectadores que estamos hoje com o pastor Mário Marcos, é um pastor angolano, a falar um pouco da salvação de todas as nações. Este é o programa aí na TVS. Como bem sabem, a nossa linha do programa ela não vai fugir, até porque não se trata de um programa religioso, e sim de um tema em específico, onde convidamos o pastor para falar, uma vez que está cá em São Tomé, convidamos-lo para falarmos um pouco desta congregação religiosa que é uma novidade para toda a nação são tomense. Isarazão, que cá está conosco, e vamos continuar a conversar para conhecermos ainda mais esta congregação religiosa que dá ao conhecer a São Tomé e Príncipe. Mas antes vamos relaxar com uma musiquinha e já voltamos para continuarmos a ouvir dos propósitos desta congregação religiosa e para com São Tomé e Príncipe em especial. Muito bem, estamos de regresso. A salvação de todos nós é o tema que temos em cima da mesa, com o pastor Mário Marcos, que é angolano. Estava a falar-nos que pronto, decidiu tornar-se pregador há algum tempo. Contou-nos do porquê que tomou esta decisão, mas só nos passou despercebido a questão do dia, o tempo que estás a congregar, ou seja, que estás a pregar enquanto pastor. Há quanto tempo és pastor? Olha, aproximadamente há 6 a 7 anos que eu já estou nessa missão. 6 a 7 anos. Muito bem. E dentro deste tempo, qual tem sido a tua experiência, sobretudo dentro
de Angola. De como é que os fiéis têm reagido às vossas congregações. Digamos, a tua experiência enquanto pastor dentro deste tempo, sobretudo em Angola. Olha, tem sido uma experiência muito maravilhosa, muito poderosa, apesar que não é um mar de rosa, né? Tem uns espinhos, tem algumas lutas, tem alguns desafios, por causa, atendendo também a fase da idade que a gente se encontra, sendo jovem, abraçando este caminho, é muito desafio. Tens que sacrificar muita coisa na juventude por causa da fé, por causa do caminho que a gente escolheu seguir. Então, em meio às lutas, em meio a tanta abstenção de certas coisas, ainda assim temos sido sustentados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, e assim temos sido fortalecidos na fé, no Espírito, para prosseguir nessa caminhada, pregando o Evangelho. Certas pessoas têm ridicularizado, têm chamado nome, todo tipo de nome, cozido, assado, aproveitador, mas nós sabemos em quem temos crido, sabemos de onde estamos a vir e para onde estamos a ir, e qual é o nosso foco, objetivo, com este caminho que nós escolhemos de pregar a mensagem da cruz, o Evangelho para a salvação de todas as nações. Então, o resto que falam contra nós, que é para nos ferir sensibilidade, a gente vai ignorando. Aliás, o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Então, as aflições que temos vivido dia após dia nessa caminhada não tem sido motivo da gente retroceder, da gente pensar duas vezes nessa caminhada. O que mais nos importa é que nós estamos a cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Aliás, eu aprendi isso com o nosso grande líder, apóstolo Marcelino, um homem que abandonou tudo há aproximadamente 20 anos atrás para se dedicar somente nesta caminhada, nessa trajetória do Evangelho de Cristo. E ele foi chamado de todo tipo de nome, passou todo tipo de humilhação, foi abandonado pela família, pelos amigos, perdeu muita gente, mas ainda assim não desistiu. E hoje está aí, se tornou uma pessoa muito relevante no século XXI por causa da mensagem que ele prega. As nações hoje desejam ele, querem ver ele, querem conhecer. Então, é isso que nos alegra, é sabendo que aquele que nos chamou para esse desafio é maior que tudo e todos. Antes, disseste que, pronto, viste o teu progenitor, enfim, o seu pai biológico nesta missão há algum tempo, não é? Certo. E foi seguindo a linhagem. Mas antes, tinha alguma paixão por uma outra congregação religiosa? Antes, sim, tivemos paixão por uma outra congregação religiosa, até porque a gente se desmembrou de uma congregação religiosa. Não sei se posso falar o nome aqui ou Pode não posso. citar. Certo, a gente saiu da Igreja Universal. Quando falo a gente, falo do meu pai, ele como responsável da família. Na outra hora pertencia à Igreja Universal, mas no ano de 2003 para 2004, ele recebeu da parte de Deus que tinha que se ausentar daquela congregação por motivos divergentes que ele conhece e ele pode explicar na primeira pessoa. Não sou a pessoa ideal para explicar o motivo que ele fez ele se desassociar dessa congregação. Ficou em casa, foi orando, foi jejuando, foi buscando a Deus, foi pedindo direção da parte de Deus, até o tempo em que o Senhor lhe disse para começar uma obra, para começar uma congregação, para começar uma nova história na sua vida, que é um movimento que vai se chamar Salvação de Todas as Nações. Quero lhe dizer que não foi fácil. Ele teve que ter a certeza absoluta que era vontade de Deus. Ficou meses fechado em casa a orar e jejuar, receber da parte de Deus se é mesmo Deus quem estava lhe orientar para começar com esta obra. E graças a Deus recebeu da parte de Deus certeza que era o Senhor quem lhe chamava, e assim ele começou. Foi uma luta, mas luta ferrenha que você não tem ideia. Perdeu amigos, perdeu o emprego, a família ficou desamparada, passou tanta necessidade, foi desempregado. Tudo isso que nós sabemos faz parte da caminhada do cristão, mas ele prosseguiu, permaneceu. 20 anos depois, hoje ele conseguiu, glória a Jesus Cristo, realizar o sonho que o Senhor tinha lhe vocacionado, que é pregar o Evangelho nas nações. E hoje ele é um homem reconhecido nas nações por causa da pregação do Evangelho. E aí surge a pergunta, há alguma regra especial desta religião, ou seja, desta congregação religiosa, para entrar? Se lá está, quais são as regras a cumprir? Alguma restrição?
Olha, a regra que tem que se cumprir para fazer parte desta congregação é a regra que a Bíblia diz que nós temos que cumprir. Crer no Senhor Jesus Cristo, perdão, crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua alma e viver segundo a palavra de Jesus. E crer nos seus ensinamentos. Crer que Jesus é Deus, crer que Jesus é o Senhor Salvador da alma, crer que o Senhor vai voltando e crer que quem não crer nele está perdido e condenado para o inferno. Esses são os principais pilares para quem quer fazer parte desta congregação. É acreditar em Jesus de corpo e alma como tudo na vida dele. É a base fundamental de quem quer pertencer à nossa congregação. Concreto. Bem, em São Tomé e Príncipe estão há quanto tempo? Olha, em São Tomé e Príncipe estamos a caminhar para 3 anos. Perdão, já estamos 2 anos, porque começamos no ano de 2021, começamos no ano de 2021, 2022, 2023, estamos a caminhar para 3 anos, certo? Aproximadamente 3 anos vamos completar neste ano de 2023 aqui na nação santomense. E durante este tempo, qual tem sido a experiência? Olha, tem sido uma experiência muito gloriosa e poderosa. Por quê? Porque existem alguns países que a gente já está lá há aproximadamente 4 anos, mas a sua explosão não é conforme é em São Tomé Príncipe. São Tomé tem uma explosão que você não imagine. Eu, quando cheguei em São Tomé, eu fiquei muito estupefacto com a multidão que eu encontrei em São Tomé Príncipe, que fazem parte dessa congregação. Eu digo que depois de Angola, acredito também Moçambique, que são os países onde tem os maiores números de seguidores. Depois de Angola e Moçambique, acredito que o terceiro país é São Tomé, a par do Brasil. Entre São Tomé e Brasil, um desses faz parte do terceiro país com maior número de seguidores. Porque eu cheguei em São Tomé, primeiro culto realizamos lá na cidade de Neve, tinha mais de 1000 pessoas. Mais de 1000 pessoas que congregaram lá na cidade de Neve. Então fiquei muito espantado. Uau, um número imenso. A gente está aqui quase 3 anos. Tem países que nós já estamos 4, 5 anos. O número de fiéis que se congregam em um determinado lugar não se compara com esse. São Tomé é enorme, uma multidão. A gente orava, a gente fazia libertação, orava pelos doentes, pelos enfermos. Eu via que aquele número era infindável, não terminava. Eu conversei com o pastor que estava do outro lado. Eu disse para ele: meu pastor, o que é isso que eu estou a ver? As pessoas aqui estão a se multiplicar, eu não estou a entender nada. Onde está essa multidão? Então fiquei muito espantoso, muito feliz com o número de fiéis que temos aqui em São Tomé Príncipe. Falando agora um pouco da atividade recente no cinema Marcelo da Veiga, onde conseguiram congregar um número significativo de pessoas, chamaram até a nossa televisão para uma cobertura. Como é que descreves este dia? Olha, esse dia é descrito como expectativa superada. As nossas expectativas foram superadas. Por quê? Porque abarrotamos aquele lugar. E não digo que a expectativa foi superada por causa da moldura humana que se encontrava dentro daquele recinto, mas sim por causa da glória de Deus, por causa daquilo que aconteceu. Muitas almas foram quebrantadas, muitas almas foram libertas, muita gente foi curada, muita gente recebeu a palavra de Deus, a pregação do Evangelho que foi mencionado naquele dia como o refrigério da sua alma, porque tivemos um tema que abordamos naquele dia, cujo tema foi acerca do inferno. E eu vi aqui no momento da pregação do Evangelho, desse tema do inferno, as pessoas recebiam aquela palavra, aquela pregação e choravam, se entregavam, pediam graça, pediam misericórdia, pediam perdão. Então, isso foi o ponto mais alto, o clímax, o auge daquela atividade, é ver as almas serem alcançadas pela pregação do Evangelho e o nome de Jesus ser glorificado e o reino de Deus avançar sobre os corações daquela multidão que aí se encontrava. Então, é isso que mais me alegra, é a glória de Deus se manifestar no recinto daquele cinema. Muito bem. Vamos continuar a conversar daqui a pouco, até porque é uma conversa pequena, estamos apenas a conhecer uma congregação religiosa. Vamos a mais uma musiquinha.
porque ainda temos muitas surpresas musicais para hoje. É verdade que em casa as pessoas podem estar a perguntar, mas Abdoulaye, será que não há uma música desta congregação? Blá, blá, blá. Estamos apenas a dar os passos para conhecermos a congregação. E brevemente terão novidades. Por agora, vamos seguir em frente com a música que se segue. A ficar assim para trás, o pescador, portanto vamos seguir em frente com o tema de hoje. Infelizmente a congregação ainda não tem louvores disponíveis na internet, ou seja, no YouTube, mas sobre isto o pastor Marcos vai falar sobre, vai dizer-nos, não é? Vai contar-nos a razão e vai deixar cá promessas de nós posteriormente podermos, assim que quisermos, ter acesso a algum louvor desta congregação religiosa. E nós não podemos, de facto, de maneira alguma, até se não é para cogitar, esta hipótese nem é para cogitar. Mas eu vou falar sobre isto porque é natural que em casa as pessoas podem estar a perguntar mais uma outra música da congregação, uma outra música religiosa. Estamos a falar do pastor, estamos a falar de não sei o quê, mas... E podem até que só porque estamos a falar de Deus, que tínhamos que colocar uma música de Deus, não é? Mas a verdade é que esta hipótese não pode ser cogitada, nós temos que falar as coisas para que as pessoas percebam, é que esta hipótese não pode ser cogitada, tendo em conta que estamos com uma congregação religiosa em especial, e esta congregação religiosa que nós temos cá hoje no estúdio, não tem louvores na internet. Então não podemos colocar louvores de outras congregações. Entretanto, é natural que não tenhamos louvores hoje. Abrimos com Filho de Deus, do John Ramos, é uma música que invoca, enfim, fala das dificuldades da vida e que Deus está sempre presente e que apela-nos a orar mais, a confiar mais, a ter fé naquilo que fazemos. E no final vamos fechar com uma outra música, digamos, esta sim seria um louvor, mas é um louvor de uma moça, uma cantora santomense, que ela, quando canta, a música não identifica a religião, digamos assim, não é? A música dela não identifica a religião, então vamos fechar o programa com aquela música. Mas agora vamos ouvir deste pastor o porquê que até hoje, dentro de tanto tempo, a congregação ainda não tem um louvor no YouTube. Olha, senhor jornalista, no tocante a louvor, até que nós temos muitos louvores, né? Tem muitos louvores, tem um grupo de Angola lá na província da Lunda Sul, é um grupo de louvores, já gravaram até um videoclipe, só que as músicas que se cantam lá na igreja, algumas partes, momento do louvor, é mais no Facebook, porque nós temos mais abrangência na plataforma Facebook do que YouTube. Então, como também no Facebook tem que procurar, tem que aprofundar, então fica assim um bocado mais difícil, certo? Mas acredito na próxima atividade ou próximo programa que a gente tiver aqui, vamos preparar todas essas condições para ouvir os louvores que se cantam lá na sede, lá em Angola, não somente em Angola, como em outros países que pertencem à Igreja Salvação de Todas as Nações, que também tem louvando a Deus. Senão, isso é caso que muito simples, né? Muito simples. Muito bem. E já agora, enquanto pastor, está cá em São Tomé, o que é claro que a resposta vai culminar muito com o que aconteceu em Neves e também no Cinema Marcelo da Veiga, mas de uma forma muito mais alargada. Como é que vê São Tomé e Príncipe no contexto religioso, na tua opinião? Olha, no contexto religioso, como é que eu vejo São Tomé? Não vejo diferença entre Angola e São Tomé. Quero lhe dizer que em São Tomé eu me sinto como eu estivesse mesmo em Angola. Somos um povo irmãos, amigos, filhos da mesma mãe, que é a Mãe África. Temos uma irmandade muito profunda. E dentro do contexto religioso, eu vejo que o povo de São Tomé é muito entregado no tocante à religião. É muito dedicado. Lá em Angola, você vê que o
pessoal lá é mais assim, cheio de não me toque, não sei qual é a causa que eles faz ser assim, né? Mas já aqui em Santo Tomé eu vejo que o povo, quando se diz respeito à religião, tem muito cuidado, é muito delicado, se entrega. Você vê que, uau, o coração está mesmo naquilo que envolve a sua fé. Então, isso me chamou muito a atenção, me cativou muito. Por isso é que eu disse, noutra parte da entrevista, que eu amei tanto Santo Tomé. Eu vi com esse povo, é um povo maravilhoso quando se trata da fé cristã. Então, é um povo que recebeu o Evangelho, recebeu a mensagem da cruz, a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, e acredito que nos próximos anos, se continuar com esse ritmo que a Igreja Salvação de Todas as Nações está com ele em Santo Tomé, eu lhe garanto que os 4 cantos desta ilha será tomado pela glória de Deus que vai se manifestar sobre essa nação, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque é um povo que está a receber de coração esta palavra. E aquele povo que recebe de coração esta palavra, ninguém vai lhe parar. Vai girar o mundo com esta palavra, e assim a palavra vai ser implementada. Acredito que vai acontecer isso em Santo Tomé nos próximos tempos. Muito bem. Agora, quer falar-nos um pouco desta congregação em especial, de como é que ela funciona, como é que ela tem funcionado em Moçambique, os prós e os contras? Em Moçambique, os prós e os contras, olha, nós temos uma linha de funcionabilidade da congregação que é a mesma, ninguém pode fugir dela. Aquilo que nós chamamos de doutrina. Doutrina é mais ou menos tipo uma constituição, um paradigma, uma linha que começa da direção ou internacional, que é lá em Angola, e vai abrangindo em todos os cantos, aonde quer que se encontre a congregação. Lá em Moçambique é o país que mais temos igreja. O país com maior número de congregação é Moçambique. Depois de Moçambique, acredito que vem o Brasil. Tem muitas igrejas em Moçambique. Estamos em todas as províncias de Moçambique, nós temos lá uma congregação. Então, como é que lá funciona? Lá funciona da mesma forma que funciona em Angola, da mesma forma que funciona no Brasil, da mesma forma que funciona em Santo Tomé, Portugal, Alemanha, Inglaterra e outros pontos do planeta Terra. Conforme funciona, é conforme funciona lá. Apesar que tem alguns contra, né? Tem alguns que dizem, uau, essa igreja é assim, na outra é assim, mas nós não estamos preocupados com aqueles que são contra, porque nós temos uma linha de pensamento, uma linha de doutrinação, e esta nossa linhagem no tocante à doutrina é pautada nas Escrituras. Aquilo que a Bíblia diz é que a gente implementa. Por exemplo, os nossos cultos são regidos por pregação, louvor e testemunho e oração. Isso é que rege o nosso culto. Não tem essas coisas tipo de fazer adivinhação na vida da pessoa, revelar quem te fez mal, olha, isso está acontecendo por causa daquilo, olha, eu estou a ver isso na tua vida. Nós não temos esse tipo de doutrina dentro da congregação da nossa igreja. Nós só temos oração, louvor, pregação, testemunho. Isto é, as pessoas que entraram na igreja, que quando receberam a oração, no momento da oração, eles foram curados, foram libertos, foram abençoados. Então, eles vão testemunhar aquilo que Deus fez na vida deles no momento do culto, para que aqueles que ainda não foram abençoados venham ser motivados com as bênçãos dos demais. Então, a nossa igreja rege no mundo inteiro dentro desse aspecto doutrinário que começou lá em Angola e de Angola para o mundo afora. Muito bem. E já agora, em São Tomé e Príncipe, onde é que estão sediadas? Em São Tomé e Príncipe estamos sediados aqui na capital, estamos sediados lá na cidade de Neve, estamos sediados também em Santa Catarina, onde mesmo tivemos uma atividade, mega atividade lá em Santa Catarina. Felizmente não foi possível a minha visita lá em Santa Catarina, mas os irmãos que estavam lá, acompanhei também pela transmissão na plataforma digital Facebook. É muita gente que se reuniu lá em Santa Catarina e estamos em diversos pontos que eu esqueço os nomes das cidades em Santo Tomé, né? Porque sou novato pela primeira vez, não consigo lembrar de Mas o importante é que tem alguns nomes, já é muito bom. Certo. E já agora, foi a várias comunidades antes de concentrar no cinema Marcelo da Veiga, sim?
Participei lá em Neves e também aqui no cinema. Só em nestes duas dois lugares. sim. Mas mediante as informações que tens enquanto pastor, qual das comunidades que consegues lembrar, não é? Tem maior engajamento dos fiéis? Creio que é na cidade de Neves. Na cidade de Neves, onde há o maior engajamento, maior número de fiéis da Igreja da Salvação de todas as nações em São Tomé. Cidade de Neves. Correto. E qual é a expectativa, ou perspectiva, melhor assim, qual é a perspectiva que tem enquanto pastor mediante a congregação que preza a sua fé? Olha, temos uma expectativa muito boa. Queremos reformar o espaço onde tem se congregado lá os irmãos na cidade de Neve. Queremos dar mais apoio em todos os aspectos naquele povo que se reúne lá na cidade de Neve, porque a igreja é muito grande, é muita gente, então quando o maior número de pessoas tem se reunido naquele lugar, então também temos que preparar as condições físicas, humanas, para que esse povo venha se sentir bem recepcionado naquele lugar onde tem congregado. Então, eu creio que vou sair de Santo Tomé, vou para Angola e vou informar na direção que Santo Tomé, em particular, lá na cidade de Neve, precisa muito do nosso apoio, precisa muito que a gente olhe para lá e venha estabelecer um lugar apropriado para que os irmãos lá possam se congregar. Isso faz parte da nossa expectação. Muito bem. E agora, o que espera do futuro em São Tomé e Príncipe quanto à igreja? O que eu espero é que a glória de Deus vai se manifestar nos quatro cantos dessa nação. Deus levantou um povo nessa cidade, glória a Jesus Cristo, um povo que abraçou a verdadeira fé do cristianismo, o verdadeiro evangelho que consiste na demonstração do Espírito e do poder, da pregação, da salvação das almas. Então, este povo que Deus levantou aqui é um povo que vai colocar essa nação, glória a Jesus Cristo, com as patas no ar, no bom sentido, claro. Esse povo vai percorrer os quatro cantos dessa nação para pregar Cristo, porque estamos a viver dias em que a Bíblia já tinha nos antecipado, os últimos tempos, por quanto as profecias de Jesus vão se cumprindo, por quanto o tempo vai chegando ao limite e o regresso do Senhor é uma realidade. Então, Deus levanta uma nação, um povo dentro dessa nação, Santo Tomé, para preparar o coração dos homens para receber o seu Senhor Salvador, que é Jesus de Nazaré. Então, este povo que está em Santo Tomé é um povo que vai mudar a história de muitas vidas nessa cidade, nessa nação de Santo Tomé, com a pregação do Evangelho de Cristo, que consiste na salvação das almas. Correto. E porque estamos a caminhar para o fim, está-se a esgotar, portanto, o programa hoje. Logo vamos a mais uma música e já voltamos para fecharmos com a chave de ouro. Estamos de volta e para fecharmos com chave de ouro, pastor, portanto, MM, não é? Portanto, para nós fecharmos, o que é que nós podemos esperar de si enquanto pastor e o resto da equipa, cá em São Tomé e Príncipe, e não só, e desta congregação? Olha, o que podem esperar de nós é que nós vamos levar Cristo para as nações. Vamos apresentar Cristo para o mundo. Porque o mundo se encontra num momento muito triste, muito delicado em todos os aspectos, quer dentro do aspecto espiritual, quer dentro do aspecto social. É um mundo que você vê tanto sofrimento, é um mundo que você vê pessoas longe de Deus, pessoas que estão mergulhadas em coisas que desagradam a Deus. Então, tudo isso nos leva a refletir um pouco acerca do estado atual da humanidade. Então, nós só fomos levantados, fomos chamados para vir mostrar o caminho da verdadeira adoração para Cristo. O verdadeiro caminho que liberta, que cura, que salva, como está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, Jesus Cristo é que é tudo isso. Então nós vamos apresentar Cristo para o mundo, para as nações. O Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia e garantiu que um dia há de voltar, é este que nós vamos apresentar. Porque a vida do homem não consiste somente naquilo que ele vê, somente naquilo que ele tem. A vida do homem consiste naquilo
naquilo que é a sua verdadeira essência. E qual é a essência do homem? A essência de Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas, o primogênito de toda a criação. Então, é essa essência que nós vamos trazer à tona novamente na humanidade, pregando Cristo, falando de Cristo, anunciando Cristo, a tempo, a fora de tempo, dia, noite, vamos testemunhar a glória, o poder de Jesus Cristo. E as obras que estão sendo feitas nesta igreja, a salvação de todas as nações através de Cristo, e assim muitos vão crer, se arrepender e viver o ensino de Cristo e serão salvos, em nome de Jesus. E amém. No que toca aos horários e os dias que a igreja reúne os seus fiéis, quais são os dias de semana e os horários que são chaves para a oração? Temos se reunido nos domingos às 9 horas, nas sexta-feira, quinta-feira também temos nos reunido às 17, 18 horas. Temos nos reunido em todos os pontos onde tem a Igreja Salvação de Todas as Nações. Muito bem. A mensagem para este público maravilhoso que está aí em casa, está a nos ver, qual é a mensagem que tem a deixar? A mensagem que eu deixo é que o tempo está cumprido, o Senhor está voltando e o reino de Deus já está entre nós. A Bíblia diz assim no livro de Malaquias: eis que vos enviarei o profeta Elias nos últimos dias, antes que venha o dia terrível do Senhor. Eu quero lhes garantir que essa promessa das Escrituras Sagradas está a se cumprir nos nossos dias. Talvez isso pode ser escândalo para ti, porque nunca ouviste. Mas eu lhe garanto seguramente que essa promessa que a Bíblia diz está a se cumprir nos nossos dias. Deus levantou um homem na terra para pregar o Evangelho da graça, a mensagem da cruz, que consiste na demonstração do Espírito e do poder, no arrependimento das obras mortas, na santidade, na justiça, na pureza e na pregação da palavra de Deus para a salvação das almas. E este homem se chama apóstolo Marcelino Mário Bento, que tem feito um trabalho excelente da parte de Deus, pregando este evangelho, não pregando as bênçãos materiais, não pregando a mensagem que não salva, mas pregando a mensagem da cruz. E este homem, a sua voz, mediante a sua pregação, se escuta nos 4 cantos desse planeta Terra. E ele convida as nações para crerem na pregação do Senhor Jesus Cristo, para confessar os seus pecados, abandonarem os pecados e viverem segundo a palavra de Deus, para que alcancem salvação das suas almas. Então, a este povo santomense que nos acompanha a esta hora, não somente de Santo Tomé, mas também do mundo afora, porque estamos a ser acompanhados também pela internet. Então, eu digo para vocês, meus irmãos, arrependem-se dos vossos pecados, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo, para que sejam salvos tu e as vossas casas. E assim vamos conseguir implementar o reino de Cristo em Santo Tomé e no mundo, antes que venha o dia terrível do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos que nos acompanham, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus do apóstolo Marcelino. Amém. Obrigado, pastor Mário Marcos, por fazer parte deste programa hoje, e agradecemos também a todos os telespectadores por terem nos acompanhado. Ficamos por aqui em nome de toda a equipa. Continuação de um ótimo dia, um almoço excelente, de forma antecipada a todos. E o encontro fica marcado para as próximas oportunidades. Até lá, fiquem do lado da TVS e, em especial, não deixem de acompanhar o programa aí na TVS.